Além disso, você já deve ter percebido também que a sombra da Terra sobre a Lua, num dia de eclipse lunar, ela é uma sombra circular. Então não existe a possibilidade de a sombra da Terra ser sempre circular nos eclipses da Lua se a Terra for plana. Porque se você tivesse a Terra plana, dependendo do ângulo com que o Sol incidisse na Terra, faria sobre a Lua uma sombra oval, ao invés de ser circular. Você já deve ter pego uma circunferência e visto que se ela fica meio de lado, ela vai ficando oval. Este é o grande problema. Logo, a Terra é esférica. Vamos para mais? O modelo da bola molhada giratória apresentado pela pseudociência é repleto de falhas e uma delas é dizer que a Lua reflete a luz do Sol. Em todas as animações que encontrei, é dito que as fases da Lua são formadas exatamente pela iluminação solar contra o ponto de vista do observador. Mas como pode, na Lua cheia, ela ser iluminada pelo Sol, se neste momento ela se encontra atrás da sombra da Terra? Ela teria que estar completamente escura. E durante a lua nova, teríamos de observar em algum lugar do mundo um eclipse solar, uma vez que esta fase a lua está obstruindo seus raios. O sistema heliocêntrico deixa a desejar a cada dia, se apresentando mais farsante possível. A pseudociência não consegue provar que a sombra negra que cobre a lua durante o eclipse lunar é de fato a sombra da Terra, apenas dizendo que é e ponto final. Diferente de nós, que conseguimos provar empiricamente que aquela sombra negra não é causada pela Terra de suposto formato esférico, ou suposto formato de pera. Veja este vídeo, onde um casal aguardava o eclipse lunar às 6h30 da manhã. O Sol estava quase nascendo, eles estavam esperando o eclipse lunar. Se é formado pela sombra da Terra na Lua, como que pode o Sol estar nascendo e a Lua ainda não tinha sido eclipsada? 25 minutos depois, a Lua começa a ser coberta pela sombra negra e é evidente que está de dia. Como pode um eclipse lunar acontecer de dia? A sombra negra partindo da parte de cima da Lua e o Sol vindo do horizonte. E no momento que a sombra já cobriu mais da metade da Lua, o Sol está acima da linha do horizonte. Isso é impossível no globo. O que você acabou de ver foi exatamente isto. Olha esse desenho. Como pode a sombra vir de cima para baixo se o Sol está subindo do horizonte, como afirmam os globalistas? A sombra teria que começar a aparecer na parte de baixo da Lua. Caso a Terra fosse uma bola ou uma pera, deixarei o vídeo completo na descrição. Milhares de pessoas já provaram que o eclipse lunar não é formado pela sombra da bola molhada giratória. Vamos assistir um time-lapse de um eclipse lunar. Veja novamente o final do eclipse e note a interferência eletromagnética fazendo a sombra ir e voltar. Isso nunca poderia ser de responsabilidade de corpos que realizam perfeitos movimentos de rotação. Mas como, de fato, ocorrem os eclipses lunares? Para ocorrer um eclipse lunar, a Lua precisa estar em sua fase cheia. Como apresentamos no vídeo anterior, as fases da Lua,
Quando ela está cheia, esta se encontra do lado oposto ao Sol, formando um ângulo de 180 graus com um vértice no norte central. Apresentamos também, no vídeo Sepultando a Gravidade da Lua, que, quando os luminares estão formando um ângulo de 180 graus, os campos magnéticos gerados por eles são intensificados, semelhante a uma bateria que precisa dos dois polos para funcionar. Quando os dois luminares, além de estarem a um ângulo de 180 graus, se encontram à mesma distância do norte central, é potencializado o campo eletromagnético e é por este campo que a Lua passa e sofre as alterações. Analisamos também que quando ocorre um eclipse lunar, automaticamente temos uma aurora boreal no centro-norte, desmistificando assim as tempestades solares inventadas pela pseudociência e que na verdade são causadas pela potencialização do campo eletromagnético. Mas apenas um campo eletromagnético seria suficiente para passar um corpo negro em alta temperatura de cinza para negro? Sim, um campo eletromagnético pode alterar a polarização da luz e, como consequência, realizar a mudança de cor dos corpos, como apresentado a seguir com a simples aproximação de ímãs. Mas por que no meio do eclipse lunar a Lua passa da cor negra para a cor avermelhada? Segundo o princípio da radiação de corpo negro, corpos mais quentes tendem a emitir luz branca, enquanto que corpos a temperaturas baixas emitem ondas de infravermelho, conforme distribuição no espectro eletromagnético. A Lua emite luz branca, pois se encontra a altíssima temperatura de tanto absorver energia deixada pelo Sol. No momento em que ela passa pelo campo eletromagnético potencializado, sua temperatura diminui para a casa dos 2200 graus Kelvin. E um corpo negro a temperatura de 2200 graus Kelvin passa a transmitir a cor vermelha. Basta aquecer uma barra de ferro a esta temperatura para vermos isso acontecer. Deixarei aqui embaixo na descrição estudo de Harvard provando que o eletromagnetismo altera a polarização da luz, estudo sobre a diminuição de temperatura através de campos eletromagnéticos e o vídeo completo sobre Black Body Radiation. Neste vídeo sobre radiação de corpo negro, o professor apresenta que a coloração não depende do material, do tamanho do material e só depende da temperatura, deixando bem enfática a frase que ciência é o estudo de coisas que podem ser reproduzidas em experimentos. Portanto, corpos negros que emitem luz branca estão obrigatoriamente acima de 3000 graus Kelvin. E conforme vai abaixando a temperatura, ele vai tendendo a irradiar a luz vermelha. No gráfico ele apresenta que os corpos a temperatura ambiente não sofrem variação na curva. Ao elevarmos a temperatura do corpo negro para 1000 graus Kelvin, ele passa a apresentar uma curva bem na onda infravermelha, dos comprimentos de onda infravermelhos. E quando elevamos a temperatura do corpo negro para aproximadamente 2200 graus Kelvin,
a parte visível do espectro luminoso demonstra a cor vermelha. E quando elevamos a temperatura do corpo para 3.000 graus Kelvin, a parte do espectro luminoso visível são das 7 cores do arco-íris, que sabemos que forma a luz branca. Portanto, corpos a 3.000 graus Kelvin irradiam luz branca. Mas sendo a Lua quente, como pode emitir radiação fria? Se ela absorve o calor e radiação deixados no ambiente, qual será a temperatura do local? A temperatura será fria, contradizendo o segundo princípio da termodinâmica. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar. Se você